Meus caros colegas, iniciando mais uma live da terça. Essa live muito especial, porque nós vamos discutir o encerramento de um ciclo. Então, esse é um dos temas, mas tem muitas outras perguntas que eu recebi desde ontem e que eu quero aqui enfrentar com profundidade e tranquilidade também, né? Com profundidade e leveza, com profundidade e serenidade. Então, live da terça, mais uma live da terça, nossa live religiosa se iniciando. Hoje, um tema importantíssimo é o encerramento de um ciclo. E além disso, claro, uma série de perguntas que eu recebi, uma delas do meu caro colega Jean, que já está por aqui. Vai ser a primeira, Jean, que será respondida, tá bom, meu velho? Então vamos devagarinho chegando. Outras perguntas que eu recebi interessantíssimas dizem respeito à negociação preventiva. Outra que eu recebi diz respeito à prospecção também. Então vamos devagarinho trabalhando nessas perguntas, porque tem realmente muita coisa boa para conversar, tá bom? E eu não vou me demorar muito no início. Vamos já para o tema, para a primeira pergunta que o Jean me perguntou, me fez e que eu quero, cara, já explorar. Olha só, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Marcelo, como iniciar nessa área tendo apenas conhecimento da faculdade? Então, apenas a graduação e eu quero ingressar nesse mercado. É isso, né, Jean? Foi essa pergunta, meu velho, que você me enviou. Correto? Correto essa pergunta. Então, Marcelo, como ingressar nesse mercado? Vamos lá, tendo apenas a experiência da faculdade. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, já. A notícia boa, cara, é que grande parte dos colegas formados, o mercado de advogados, enfim, não conhece esse nicho. Não tem experiência em recuperações judiciais, tampouco conhece os nichos dentro da lei de recuperação de empresas, por exemplo, negociação preventiva, por exemplo, recuperação extrajudicial, por exemplo, tudo bem, Leandro, beleza, meu velho? Por exemplo, atuar em processos falimentares. Então essa é uma notícia boa, cara, você está saindo da faculdade já interessado, já ocupado, já pensando nesse assunto. Grande maioria dos colegas que já estão trabalhando, já tem escritório, nada sabem sobre recuperação judicial. Então isso é uma boa notícia, porque você não enfrentará uma concorrência predatória, desleal, como é, por exemplo, no direito estrito sensu civil, ou mesmo no direito do trabalho, em que você tem centenas de colegas que estão construindo o seu espaço e disputando o mercado com você. Essa é a primeira notícia, a notícia boa. Notícia boa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Kiko? Notícia boa. Facilite, minha colega que acompanha o nosso diálogo também. Então, não há profissionais qualificados na grande maioria das regiões. Se vocês estiverem em regiões, em cidades médias, em cidades pequenas, você simplesmente não tem concorrência. Acredite no que eu estou dizendo. Faz o seguinte, faz uma pesquisa. Procure na sua região quantos advogados trabalham com recuperação judicial, você vai ver que eu tenho razão. Notícia ruim. Boa notícia, tem mercado e poucos profissionais qualificados. Notícia ruim. A faculdade não prepara para trabalhar com recuperação judicial. Essa é a grande verdade. 99,9% das faculdades não pensam na recuperação judicial como uma área particular e interessante para seu aluno. E, na verdade, o acadêmico passa pela faculdade sem vislumbrar a atuação em recuperação judicial. Essa é a grande verdade, sem tirar nem pôr. Tá bom, Jean? Então, você não teve na faculdade uma formação qualificada para ingressar em uma recuperação judicial, para atuar em uma recuperação judicial. E se você não teve essa qualificação, de fato, isso é uma notícia pouco agradável, porque você não vai trabalhar com recuperação judicial sem essa qualificação. Tá bem? Então você precisa se qualificar. Agora sim, puxando a brasa para o meu assado, puxando a brasa já para o meu assado, e eu digo isso sem medo e constrangimento, falando bem a real aqui, se eu quero ficar forte, o que eu faço? Eu vou na academia.
E eu acabo me encontrando, acabo me reunindo com as pessoas que querem ficar forte. Se eu quero, por exemplo, emagrecer, é muito bom que eu, querendo emagrecer, conviva com pessoas que também têm uma preocupação com a alimentação. Não é convidativo você querer emagrecer e conviver com pessoas que estão frequentando diariamente churrascos e pizzarias. Cada noite em um lugar diferente, jantas, enfim. A mesma coisa para o mercado de recuperações judiciais. Se você quer trabalhar com recuperação judicial, vale a pena participar de um grupo de advogados que estão dedicados, seja ao ingresso no mercado de recuperações judiciais, seja a qualificação técnica jurídica para este fim. Ou seja, advogadas e advogados que fazem um treinamento específico e prático nessa área, eu me refiro, você deve ter compreendido, ao treinamento avançado em recuperação judicial, e se reúnem semanalmente, regularmente, tendo em vista a construção de uma competência próxima ao estado da arte em recuperação judicial e em vista também a prospecção de clientes. Essa é a proposta e então eu te diria o seguinte, é possível, recém-formado, trabalhar em recuperações judiciais? Sem dúvida é possível porque há mercado. Mas com a formação que se tem da graduação, me parece muito complicado. De outro lado, se eu tenho esse objetivo, o que eu faço? Eu acho que é uma boa saída, que é uma estratégia inteligente, alinhar a minha atuação com profissionais que assim procedem. Alinhar o meu trabalho com colegas que estão neste nicho particular. Isso é quase, Luciano, Bernardo, Darcy, isso é quase uma obviedade. Perfeito? É quase uma obviedade, mas vale a pena mencionar porque nós estamos em uma semana muito particular. Jean, é possível, meu velho, respondendo objetivamente sua pergunta, é possível, é possível. É fácil? Nada é fácil no direito. Nada é fácil na advocacia, quanto mais em um cenário em que a advocacia se vê premida por um contexto sanitário de crise, por um contexto em que a crise na área de saúde repercute na dinâmica econômica e faz com que os agentes econômicos tenham dificuldades para acabar com seus compromissos, inclusive com os advogados. Razão pela qual atuar nessa estratégia, em estratégias de soerguimento, é mais ainda interessante. Marcelo, é mais ainda interessante. Marcelo, então como é que eu faço para entrar nesse mercado? Daqui a pouco eu vou responder. Uma das perguntas foi justamente essa. Então, daqui a pouco a gente vai navegar nessa questão também. Mas é possível. Agora, Marcelo, eu não tenho inscrição na ordem, tampouco tenho escritório, tampouco tenho estudado nos últimos anos. Bom, aí complica. Aí complica e me parece que isso também é quase intuitivo. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, Marcelo, não é muito difícil, olha só a pergunta, Marcelo, não é muito difícil conseguir clientes nesta área? O mercado não é muito fechado? Pergunta feita pelo colega Ramires, olha só. Cara, é fechado. É um mercado fechado? É fechado. Mas não em razão de que os advogados fecham o mercado. Veja bem, vamos ver se vocês compreendem e estão sintonizados comigo. O mercado é fechado ou é aberto não em razão do fechamento feito pelos profissionais da área. O mercado é fechado ou é aberto em razão da qualificação técnica dos profissionais que nele atuam. Eu vou dar um exemplo. Cirurgia cardiovascular. É uma cirurgia especializada, em que a medicina mais sofisticada está inserida. Tá bem? Esse cirurgião cardiovascular, ele não fecha o mercado. Ele não decide deliberadamente fechar o mercado. Não é isso que ele faz. Na realidade, o que ele fez foi construir competências muito sofisticadas que acabou colocando esse profissional em um lugar em que aparentemente estaria fechado o mercado. O mesmo ocorre com recuperação judicial.
Recuperação judicial não é um mercado fechado do ponto de vista dos operadores desse mercado. Como se fosse possível aos operadores desse mercado escolher os clientes que vão trabalhar com recuperação judicial. Isso é impossível. O agente econômico em dificuldades contrata quem ele tem confiança. Ponto. É irrelevante a opinião dos agentes desse mercado. O agente econômico em dificuldades contrata o profissional que ele tem confiança. Agora, a questão é a seguinte: se você não tiver um posicionamento e uma competência técnica qualificada, se você não tiver uma competência apurada em recuperação judicial, e se você não tiver um trabalho de prospecção eficiente, com proatividade, com perspectiva de longo, médio, curto prazo, é evidente que esse agente econômico não vai lhe contratar. Você compreende que a questão não é se o mercado é fechado ou não é fechado? A questão central diz respeito a se o agente econômico em dificuldades depositará confiança em você para empreender a estratégia de seu erguimento. Então, eu penso, Cláudio, concordo integralmente com você que não tem sentido essa pergunta. A pergunta, Marcelo, o mercado A ou o mercado B é fechado? Essa pergunta só tem sentido quando a regulação jurídica de determinado mercado é feita pelo poder público. Então, imaginem aí, há mercados fechados e regulados pelo poder público, no qual o profissional não pode livremente exercer a atividade? Cada vez menos, mas há. Acontece que no aspecto específico, no mercado específico de recuperação judicial, não existe mercado fechado. O que existe é, em uma perspectiva nacional, poucos profissionais qualificados. Em uma perspectiva micro, regional, olhando para cada região do Brasil, você vai perceber, Ramires, que não há muitos profissionais qualificados nessa área, que dedicam as suas energias a compreender a dinâmica do processo de recuperação judicial. Na verdade, o que acontece são profissionais, e eu recebo todo dia esse tipo de consulta, são profissionais que são dragados para a recuperação judicial. Então, o advogado atuava em determinada ação, obteve êxito e no momento de distribuir a execução ou de pedir o prosseguimento da execução, enfim, ou de liquidar o cálculo para executar na justiça do trabalho, ele se vê surpreendido com uma recuperação judicial. Nesse sentido, advogados dragados para a recuperação judicial, porque estavam atuando em outros processos que nada diziam, nada comunicavam com a recuperação judicial e do dia para a noite foram trazidos para a RJ. Esses profissionais, em regra, são profissionais pouco qualificados. Em regra, esses profissionais deixam dinheiro na mesa. Em regra, esses profissionais não sabem como proceder diante da chapa quente que é um processo de recuperação judicial, na medida em que o tempo é de outra ordem. Então, por isso que se pensa, esses profissionais pensam que nós estamos diante de um mercado fechado. O mercado não é fechado, não. O mercado está pulsante, está voando. Mais que isso, com a mudança do Código de Defesa do Consumidor, olha só, com a mudança do Código de Defesa do Consumidor e a inserção das disposições relativas ao superendividamento, o que já era um mercado expressivo virou um mercado de pessoas físicas no que toca a 60 milhões de pessoas. Cada agente do direito que se ocupa com estratégia de segmento tem como potencial cliente pelo menos 60 milhões de CPFs. É muita gente. É muita gente. E por que eu afirmo isso? Porque a reforma instituída, inserida no Código de Defesa do Consumidor buscou as suas matrizes, as suas fontes, as suas bases. Aonde? Na Lei de Recuperação de Empresas. Marcelo, me diz precisamente qual o instituto? No Instituto de Recuperação Judicial. Então, quando eu li a Lei 14.181,
que incluiu o tema superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, eu li naquela mudança, naquela disposição, as disposições previstas para o plano de recuperação especial destinado a MEs e EPPs. Então, quem leu isso? Quem leu isso já trabalha com recuperações judiciais. Aliás, se os colegas também fizeram essa leitura, me contem. Me parece uma obviedade que o legislador buscou, na lógica de seu erguimento previsto na Lei de Recuperação de Empresas, a solução para o superendividamento. Então, pensem comigo. Como dizer que é um mercado fechado? Eu gosto de dizer que é um mercado em que há poucos profissionais qualificados. E nesse sentido, o treinamento avançado em recuperação judicial me parece simplesmente excelente. Nós estamos falando de um mercado com poucos profissionais qualificados, um mercado que está em expansão e é quase constrangedor falar que o mercado está em expansão, porque desde 2020 a gente vive uma crise brutal. Deixa eu aprofundar um minuto sobre a crise brutal. Olha só, meus caros colegas, alguém acha respondam para mim aqui, alguém acha que a economia brasileira já está nos trilhos do crescimento? Deixa eu explicar por que isso não procede. Onde está o crescimento da economia brasileira? O crescimento da economia brasileira está muito claro. É no setor de commodities, no setor de óleo, gás, no setor de exportação. Se os colegas forem analisar os dados do setor de serviços, do setor do comércio, vocês vão encontrar uma crise brutal. E por que a crise brutal? A crise brutal tem várias explicações. A primeira explicação é uma crise da pandemia do Covid, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa é a primeira. A segunda, perfeito, Leandro, a Bolsa revela essa instabilidade também, né? Perfeito. Mas olha só, a primeira variável da crise é o Covid. A segunda, e eu acho que essa tem sido negligenciada nas análises, a segunda variável que explica a necessidade, pelo menos a negociação preventiva, para a grande maioria dos agentes econômicos, como é que é, Marcelo? A grande maioria dos agentes econômicos hoje teriam, na negociação preventiva, uma solução interessantíssima. Eu estou falando que mais de 50%, exatamente, mais de 50% é isso. Mas a segunda variável que explica as dificuldades pela qual nós vamos ainda atravessar por um bom tempo é a dificuldade que diz respeito à capacidade de compra do povo brasileiro. Hoje, o consumidor brasileiro não tem dinheiro para comprar, para financiar. Hoje, o poder de compra do cidadão, da cidadã, está rebaixado. E onde é que se verifica esse rebaixamento do poder de compra? Exatamente no setor de comércios. Esse comércio, né, plural é bonito aqui, né? No setor de comércio, exatamente no setor de serviços. O setor de serviços e o setor de comércio está com dificuldade de ascensão, de retomar da atividade com mais vigor, em razão não exclusivamente da pandemia, a pandemia também, mas a pandemia impactou no poder de compra das pessoas, gente. E é por isso que essa retomada não será em V. Só não vê quem não quer essa realidade. E é por isso que os agentes econômicos que se comprometeram no período da pandemia, e se comprometeram em que sentido? Se comprometeram com o Pronamp, se comprometeram com o conjunto de empréstimos que fizeram ao longo de 2020, se comprometeram em razão de um cenário econômico que em 2019 não era alvissareiro. Então lembrem comigo, alguém acha que 2019 ou 2018 o Brasil estava voando do ponto de vista econômico? Quem acha isso não entende nada de economia, não entendeu nada dos últimos anos. 2018, 2019 foi um cenário de promessa de retomada de economia que viria em 2020. Alguém aqui gosta de história?
econômica, alguém que gosta de análise social e econômica, analisem 2019 e 2020, os dados estatísticos antes do Covid. O que se tinha antes do Covid era a expectativa que 2020 teria um ano de crescimento vigoroso. Era isso que os agentes econômicos supunham. Então, 2019, rearranjo de casa, novo governo, o ímpeto liberalizante de algum modo e a expectativa de 2020 um crescimento vigoroso. Então, 2019, que eu quero sublinhar aqui, meus caros colegas, 2019, um ano difícil. 2018, um ano difícil, com alguma atividade, com algum crescimento, mas baixo. E 2019, a expectativa que 2020 teria a retomada do crescimento econômico. E 2020 iniciou, se vocês lembram bem, e eu não tenho problema nenhum em aprofundar esse tema, porque me interessa os dados econômicos do nosso país, eu acompanho diariamente mais de uma fonte de informação sobre dados econômicos, porque eu trabalho nessa área. Em 2020, a expectativa era uma retomada vigorosa da economia, como eu já mencionei aqui. E aí vem a pandemia. A pandemia sinaliza em janeiro, lá na China, e em fevereiro o mundo inteiro já sabe que a economia não vai crescer. O que não se sabe é o tamanho do tombo. Em fevereiro de 2020 já se sabia que a economia mundial teria gravíssimas dificuldades. O que não se sabia era o tamanho dessas dificuldades e em março impacta profundamente no Brasil. Março de 2020 nós estamos falando 1 ano e meio antes de hoje, tá bem? E desde então, ano passado, a retração da economia de 4,1%, que só não foi maior em razão dos auxílios emergenciais. Porque a projeção de abril e maio era de 8%, 8,5%. Se quiserem os dados, eu posso até enviar. Eu posso até enviar os dados. Mas era essa a projeção, 8, 8,5%. Em razão do auxílio emergencial, a retração da economia brasileira em 2020 ficou em 4,1%. Esse ano, os dados mais otimistas indicam uma retomada de 4,5% a 5%. Agora, não precisa ser um gênio da lâmpada, né, Kleber? Meu querido colega, meu querido amigo, não precisa ser um gênio da lâmpada para entender que se a economia retraiu 4,1% em 2020, 2021 retoma 5%, nós estamos falando no máximo, em retomar os padrões de 2019. Alguém discorda disso? Vocês não percebem uma obviedade nisso? É óbvio isso. É óbvio. E me perdoem dizer que é uma obviedade, mas é uma obviedade. Então, o seguinte, de 2010 a 2020, nós temos o pior período da história econômica da história do Brasil. Marcelo, eu não acredito. Bota um Google, faz um Google, depois a conversa vai para um Google. De 2011 a 2020, os 10 anos, e aí é bom porque ninguém vai ficar me incomodando de política, todos os lados eu estou criticando. 2011 a 2020, a pior década econômica da história do Brasil, que culminou com 2020. Pior década econômica da história do Brasil, que culminou com 2020, a tragédia que foi 2020. Soma a tragédia de 2020 com a tragédia de 2015 e a tragédia de 2016. E nós vamos entender o cenário em que a economia brasileira hoje se encontra. Então, gente, é evidente que os agentes econômicos precisam desse socorro mínimo que é a negociação preventiva. Mínimo. E isso ainda vai prosseguir ao longo de 2021 e 2022. Basílio, meu caro colega, boa noite, meu velho. E isso é uma obviedade. A questão é quem vai ocupar esse espaço do ponto de vista da advocacia? Quem vai construir um posicionamento nessa área para responder às demandas que eu estou aqui sublinhando com alguma gravidade, porque são sérias. São sérias. Então, o mercado não está fechado, o mercado está aberto para quem quiser e conseguir se colocar como uma alternativa. E como é que eu faço isso, Marcelo? Bom, isso aí, gente, isso aí significa um curso inteiro.
Isso significa muito tempo de dedicação. Isso significa, do ponto de vista da qualificação, o treinamento avançado em recuperação judicial. Isso significa o colegiado empresarial. Isso significa muito. Porque nós estamos, a grande verdade é que nós estamos desde 2020 nesse movimento. O colegiado empresarial vem discutindo essa pergunta e implementando estratégias práticas desde 2020. Eu vou dar só uma dica simples. Marcelo, como é que eu faço para entrar no mercado? Pô, primeiro estuda a recuperação judicial. O melhor caminho já indiquei aqui, não vou ficar repetindo. Mas o segundo caminho, além disso, cara, apresenta sua expertise para quem sabe quais são os agentes econômicos em dificuldades. Quais são os profissionais que sabem quais agentes econômicos têm dificuldades? Esse profissional é o profissional da contabilidade. O contador, a contadora, sabe quem enfrenta severas dificuldades. Então, constrói a competência nessa área e comunica, por exemplo, para o contador. Explica para o contador da sua região, explica para o seu contador que faz o imposto de renda, explica para os contadores que estão próximos ao seu escritório o que é recuperação judicial, o que é negociação preventiva, enfim, o que são estes mecanismos. Evidente, o Cláudio complementa, saber vender a recuperação judicial para o empresário. Aí nós vamos para um segundo momento, Cláudio. Não adianta o contador saber que você entende de recuperação judicial se você não construir uma relação de confiança com um agente econômico em dificuldades. Vamos para o passo seguinte. Perfeito. Essa pergunta também foi colocada aqui do ponto de vista dos honorários. Então, eu poderia abrir aqui e deixar o Eduardo comentando, meu querido colega, meu querido amigo, abrir aqui o Eduardo explica como é que a gente faz isso. Mas seguinte, já que eu não posso fazer isso, porque eu não sei nem se ele pode entrar aqui na live, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Antes, eu não abria esse jogo. Meus caros colegas, antes, esses detalhes, eles eram preservados, de algum modo trabalhados no treinamento avançado, mas eu não abri aqui, mas acho que vale a pena dividir com vocês. Honorários se cobra desde a primeira conversa. Você deve cobrar honorários desde o primeiro contato. Se o agente econômico entrou em contato com você e quer conversar sobre as dificuldades, quer um atendimento, você deve sim cobrar honorários já nesse momento. Primeiro atendimento. Por quê? Porque se você não cobrar honorários nesse primeiro momento, há a séria possibilidade do cliente compreender que você simplesmente esclareceu algumas dúvidas e que ele pode tranquilamente visitar outro escritório para ter outra opinião. Isso acontece. Quem nunca diz aqui, me digam se faz sentido ou não faz. Então, você deve cobrar honorários primeiro para valorizar o seu trabalho e isso me parece muito importante. Então, cobrar a consulta primeiro para valorizar o seu trabalho. Se o cliente em potencial lhe consultou, lhe procurou, é porque ele sabe que você já se distingue dos colegas. Ele sabe que você não é de algodão, como fala aqui na região sul. Então, se o cliente sabe disso, e o cliente lhe consultou através da orientação, da indicação, eventualmente de um contador, ele sabe que você tem algo interessante a ser dito. Cobre. Estabeleça um patamar mínimo sem o qual você não abre a porta do seu escritório. Ponto. Você vai fazer isso em primeiro para valorizar seu trabalho. Mas em segundo lugar, e é isso que eu queria chamar a atenção, vai parecer bizarro, mas é a grande verdade, em segundo lugar você vai cobrar os honorários porque é através dessa cobrança da consulta, que pode ser R$300, R$400, R$500, R$200, você estabeleça o valor, mas não pode ser R$50. Respeito colegas que cobram R$50, respeito colegas que não cobram. Eu estou fechado com a advocacia. Eu não critico o advogado. Tem grupos de advogados no Facebook. Eu nunca critico o advogado. O advogado não cobrou consulta. Cara, ele não cobrou porque ele não podia cobrar, porque ele julgou que não precisava cobrar. O problema é dele se ele não cobrou. O advogado cobrou R$1.000 consulta. Ele cobrou porque ele podia cobrar, porque ele queria cobrar. Eu não critico o advogado. Já tem bastante gente criticando o advogado. Já tem muita gente nos criticando. Aí eu vou criticar o advogado? Eu não critico. Não critico.
O camarada pode cobrar o que ele quiser de consulta, o camarada pode não cobrar nada por consulta, não tô nem aí, eu estou fechado com ele. Aliás, essa é uma das grandes sacanagens que os colegas fazem uns com os outros. Se a gente não respeitar uns aos outros, se os advogados não respeitar os advogados, como é que vai ser? Então, respeito integral. O advogado fez um vídeo comunicando um direito. Aí eu vejo colegas colocando o vídeo do cara num grupo de advogados para criticar. Porra! Admirável o advogado que fez isso, que fez o vídeo. O advogado se desafiou, botou a cara a tapa, se apresentou para todos no Brasil e que está no mundo, para demonstrar a sua expertise, e aí tem colega que pega o vídeo e bota em grupo fechado para criticar. Pelo amor de Deus, não critico advogados. E vou dizer mais, critico quem critica advogados. Critico quem fala mal de advogados, porque vem para o escritório, vem, segura a peteca aqui, segura a peteca, faz o que a gente faz. Na hora do pega, são esses advogados criticados que vão resolver as questões. Então, quem espera ver qualquer crítica de advogado aqui não vai ter. Vai ter elogio, honra e parceria. Parceria, solidariedade plena, integral. Estamos juntos, 100%. E vamos criticar quem fala mal. Mas o que eu queria dizer aqui era o seguinte, por que tem que cobrar a consulta? Então, não critiquei quem não cobra, tudo bem. Mas por que tem que cobrar do ponto de vista estratégico de prospecção? Tem que cobrar porque se o cliente já sabia que você era o cara, se o cliente já tinha noção que você era um profissional qualificado, se o cliente tinha noção que você poderia ajudá-la, se ele pagar o que você cobrou na consulta, R$300, R$500, R$200, R$100, que você quiser, ele não vai procurar outro escritório. Ele não vai. Se você fizer um bom atendimento, responder satisfatoriamente as dúvidas, as demandas, as questões que o cliente trouxe, e o cliente perceber que o remédio para a sua crise está com você, você tem a poção mágica. E qual é a poção mágica? A poção mágica é oferecer um tempo, stay period, artigo 6º, vai lá na Lei 11.101, stay period. Além disso, repactuação dos compromissos. Além disso, deságio. Ele percebeu que você tem esse remédio e ele já pagou para ouvir isso. Cara, ele não vai procurar outro escritório. Agora, se você comunicou, atendeu super bem, foi afetuoso, não cobrou nada porque ele precisa, porque está com pena, tudo bem, o que vai acontecer? O cliente vai procurar outro. Por quê? Porque o cliente não sentiu o ônus de ter investido nesse atendimento. Do ponto de vista cognitivo, olha só, agora eu vou viajar aqui, já que eu estamos viajando, vamos viajar mesmo. Do ponto de vista cognitivo, a gente não estabeleceu, se não cobrou a consulta, a gente não estabeleceu um vínculo com o nosso cliente. Por quê? Porque esse cliente, depois que adimpliu a consulta, depois que o cliente adimpliu esse valor que você cobrou, ele vai ser conformado cognitivamente a partir do princípio da coerência. Caramba, que viagem, mas é viagem mesmo. O que é o princípio da coerência? O princípio da coerência é o que orienta as ações humanas. Se eu, antes de comprar um bem, reflito bem e decido comprar o bem, essa decisão só tem efeito a hora que eu tirar o dinheiro da minha carteira e pegar o bem. A hora que eu tirei o dinheiro da minha carteira, eu passei o cartão, ou enfim, paguei de qualquer modo e busquei o bem, a partir desse momento eu tenho a impressão que eu fiz um excelente negócio. E esse negócio vai cada vez ficando mais valioso na minha cabeça. Por quê? Porque o cérebro vai bombardeando essa decisão como uma decisão inteligente. Por quê? Porque o cérebro precisa de coerência, por isso o princípio da coerência. Agora, se eu olhei o bem e peguei o bem era gratuito, peguei o bem e levei para casa, o meu cérebro não se comprometeu. O meu cérebro não está comprometido com a decisão
de buscar esse bem. Por quê? Porque esse bem foi um presente. Esse bem foi simplesmente me dado. Então, eu gosto do bem, mas não estou comprometido com esse bem. Agora, no momento que eu tenho a decisão de aportar um valor neste determinado bem, não sei se vocês estão me fazendo compreender, se eu estou me fazendo compreender, me contem se está compreensível isso, porque se eu não estou viajando muito, faz sentido isso para vocês? Princípio da coerência. No momento em que o cliente decidiu deliberadamente fazer essa consulta e aportou o valor, ele se comprometeu. Ele se comprometeu com a própria decisão de participar, de fazer essa consulta, e ele não vai ir em outro advogado, porque ele sabe que, além de afetar o princípio da coerência, ele nem tem noção disso, mas além disso, tem uma segunda questão. Ele não vai, porque ele vai ter medo de gastar mais o valor da consulta. Então, perfeito, Leandro não deu valor. Então, assim, pensem comigo, quem já foi no médico? Um médico qualificado, um médico bom, que respondeu a todas as dúvidas, que apresentou uma solução factível, o camarada pagou a consulta e foi em outro médico? Não. Isso não acontece. Então, por isso é absolutamente importante cobrar o valor desta primeira consulta, o que não me faz criticar qualquer colega que assim não proceda. Isso é interessante do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista do valor final da remuneração da recuperação judicial, esse valor é irrelevante. Como é que é, Marcelo? Do ponto de vista final, do cômputo final dos honorários auferidos nesta consulta, o valor é irrelevante. Vai fechar um contrato para promover uma recuperação judicial que envolve, por exemplo, valores de R$250 mil, R$300 mil, R$400 de consulta não significam nada. Agora, foi por causa desses R$400 da consulta que você fechou o contrato de 250 ou 300 mil reais. E eu estou falando de recuperações judiciais pequenas, tá bem? E por quê? Quando você tiver dúvida, pense no princípio da coerência. Marcelo, eu quero entender mais esse tema. Podemos explorar em algum momento, isso diz respeito à psicologia, isso diz respeito ao funcionamento do cérebro, acho que psicologia comportamental, ao funcionamento do cérebro, a como nós tomamos decisões num sentido e em outro sentido, acho que vale a pena imergir um pouquinho nesse tema, porque afinal de contas nós somos profissionais liberais e convencimento também compõem as nossas referências, as nossas artimanhas. Vamos lá, outras perguntas. Marcelo, olha só. Se tiverem perguntas, né, gente, tragam para cá. Kleber, Bruno, Leandro, tragam para cá. O Silvio, Tony, tragam perguntas que a gente tá a mil aqui. Olha só, a pergunta que eu recebi. O Fausto, nem sei se ele chegou aí já, mas a Fausto me perguntou o seguinte, Marcelo, olha só, negociação preventiva. Quanto eu cobro para fazer uma negociação preventiva? Sabendo que essa negociação preventiva não vai dar certo. Essa pergunta é sacana, né? Olha a pergunta. Quanto eu cobro para fazer uma negociação preventiva sabendo que ela não vai dar certo? Bom, primeiro um parênteses. O que é negociação preventiva? Negociação preventiva é aquele dispositivo inserido na Lei de Recuperação de Empresas, artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, que permite ao agente econômico que titularize as condições para ingressar em recuperação judicial, requerer ao juízo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das execuções e negociar com os credores. Nunca defini tão rápido e tão bem a negociação preventiva, razão pela qual eu mereço palmas. Me deem palmas aí, por favor, palmas, cumprimentos, fiquei muito feliz. Olha só, artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, que autoriza, se o agente econômico titularizar ou tiver as condições para ingressar em recuperação judicial, autoriza o juízo a suspender todas as dívidas e criar um ambiente negocial através do Sejusc. É isso. A pergunta é a seguinte, olha a pergunta maliciosa. Marcelo, quanto eu cobro, deixa eu desligar esse ar aqui, quanto eu cobro sabendo que não vai dar certo? Caramba, velho. Eu sei que não vai dar certo, quanto que eu cobro?
Olha, eu começaria dizendo, cara, não seja tão pessimista. Não seja tão pessimista. Como assim, sabendo que não vai dar certo? Já vai lá, Leandro. Eu vou responder essa aqui e vamos para essa. Traz novamente aí se passar, tá? Hoje mesmo. Mas como assim não saber que vai dar certo? Saber que não vai dar certo? Gente, olha só. Qualquer coisa que a gente for fazer em direito, a gente tem que acreditar. Vamos acreditar. Eu tenho um cliente que deve, sei lá, 2 milhões, 3 milhões. Esse cliente deve para 6 credores. E eu não acredito que a negociação preventiva pode dar certo. Como assim não acredito? Cara, eu tenho que jogar acreditando, velho. Eu acredito. Eu jogo todas as minhas fichas. E constranjo os credores, constranjo no Sejus, que crio todas as condições para quê? Para dar certo. Eu não posso provocar o judiciário sem ter a crença que, através deste instrumento, eu não vou alcançar o que eu pretendo. Compreende? Mas eu não estou falando aqui do ponto de vista moral. A gente poderia até discutir do ponto de vista moral, mas não é isso. Eu estou falando aqui do ponto de vista operacional, do ponto de vista anímico. O advogado que requer em sede de tutela de urgência suspensão das execuções para fins de negociação na forma dos artigos que eu já mencionei, ele deve acreditar no mecanismo. E acreditar no mecanismo significa se jogar para a negociação. Entrar para dentro, negociar, entrar em contato com os credores, apresentar as condições, reunir, ligar, pedir para ir no Sejus, requerer judicialmente a intimação, provocar esse ambiente de negociação oferecido pela lei de recuperação de empresas. Então, a ressalva que eu faria é a seguinte: não vai descrente, porque quem vai descrente simplesmente vai encontrar o que já esperava. É aquela história. Se eu sei que não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque a nossa percepção na realidade cria a realidade. Estou viajando demais hoje, né, gente? Olha, viagem, mas é verdade isso. Aliás, do ponto de vista da produção do conhecimento científico, isso está comprovado. A nossa percepção da realidade cria, é produtora de realidades. Então, devagar, mas eu não vou me enveredar para discussões de natureza epistemológica aqui, porque aí nós vamos até amanhã e vira uma viagem isso aqui. Então, mas Marcelo, quanto que eu cobro? Olha só, sobre negociação preventiva, a questão de honorários ela é bem interessante. Por quê? Porque você não pode cobrar um percentual de todo o valor devido por um procedimento que se quer quase extrajudicial, que não envolve uma repactuação como um plano de recuperação judicial, que não envolve uma inovação nos termos que nós estamos falando quando falamos em recuperação judicial. Então, você não pode pensar em cobrar em uma negociação preventiva o que você cobraria, por exemplo, em uma recuperação judicial. Recuperação judicial, você tem o parâmetro do valor da ação. Então, o parâmetro dos honorários de uma recuperação judicial é um percentual do valor total dos créditos que vão se submeter ao regime. E tudo bem, dá para discutir isso também, mas é outra conversa. Na negociação preventiva não pode ser isso. O que eu sugiro? Eu sugiro razoabilidade. Razoabilidade. E razoabilidade significa o quê? Significa, de um lado, auferir qual é o benefício que você vai oferecer para o seu cliente. Quanto vale esse benefício para o seu cliente? Seu cliente deve, sei lá, R$1.500.000. Quanto vale para o seu cliente a suspensão dessas dívidas que já estão distribuídas, que já são objeto de execução? Quanto vale para o seu cliente a possibilidade de repactuá-las dentro de uma negociação preventiva? Ele tem R$1.500.000 nas costas. Ele tem R$1.500.000 com execuções que o próximo passo é penhora de valores. A gente sabe que empresas que têm bens, esse processo pode andar muito rápido. Então, quanto que vale isso?
E de outro lado, o que você está disposto a receber? Eu faria esse trabalho por tanto. Bom, é esse binômio que você deve levar em conta. Então, é esse binômio que você deve considerar. Você deve considerar quanto vale para o cliente isso, esse benefício, e de outro lado, qual é o valor mínimo que faria com que você tivesse vontade, ânimo, disposição de assumir essa tarefa. E aí você vai ter clientes pequenos e você vai ter clientes grandes. Os clientes pequenos talvez não terão a exigência de você visitar credores para discutir, mas clientes grandes sim. Você terá que eventualmente fazer uma viagem para São Paulo, se você não estiver em São Paulo. Você terá que visitar a cidade em que determinado credor tem o seu ambiente negocial para ir a esse lugar. Tudo isso contrate. Mas eu penso os honorários a partir dessa perspectiva. Tá bem? Acho que assim, de algum modo, a gente responde a questão. E vamos lá, Leandro, vamos lá, meu velho. Olha só, pergunta que você traz aqui. Olha só, Marcelo, qual o tipo de parceria que poderíamos compor com os contadores? O que eu sugiro? Olha só, cara, nós no colegiado, semana que vem na outra, a gente vai fazer uma reunião a esse respeito, para quem está mais quente entender qual é a ideia, mas eu vou tentar resumir brevemente aqui você. Contador é um profissional que normalmente desconhece os benefícios da recuperação judicial. Normalmente. Poucos são os contadores que conhecem as potencialidades da recuperação judicial. E estes poucos que conhecem vivem muito bem, obrigado, viu? Até porque o contador, depois que descobre a recuperação judicial, ele percebe que ele nunca mais vai deixar de ter cliente. Isso é uma grande verdade. Mas a grande maioria dos contadores não conhece os benefícios da recuperação judicial. Qual a parceria possível? A parceria, em primeiro lugar, é visitá-los. Visitá-los e perguntar se eles têm alguma informação, se eles sabem quais são os benefícios, se eles conhecem o processo, o instituto chamado recuperação judicial. Então, nesse sentido, é uma visita de prospecção mesmo. Normalmente os contadores não conhecem, e aí explicar por A mais B porque esse é o remédio relevantíssimo para a recuperação da economia brasileira e, eventualmente, para os clientes dele. E vale a pena perguntar, você já trabalhou com recuperação judicial? Você já viu alguma empresa de recuperação judicial? Normalmente, Leandro, os contadores têm uma ideia muito preconceituosa sobre recuperação judicial, confundem recuperação judicial com falências, confundem recuperação judicial com, enfim, outros remédios. E você tem que desfazer essas objeções. Você tem que desfazer essas dúvidas, desfazer essas críticas. E aí com muita conversa. Em seguida, você pode perguntar se ele tem algum cliente que precisa de tempo, que precisa repactuar suas dívidas e que precisa, enfim, alongar essas dívidas sob pena de não conseguir mais operar. Todos os contadores têm. E nesse sentido você pode colocar aí uma possibilidade de trabalho conjunto, de, por exemplo, o contador indicar o seu nome, de, por exemplo, o contador organizar uma reunião em que você se faça presente e vida que segue. E aí depois a gente conversa no colegiado, mas a ideia é essa. A ideia é estabelecer uma reunião na qual você consiga apresentar para potenciais clientes a partir de alguém que já tem alguma relação de confiança com o agente econômico. Essa é a estratégia de modo resumido. E isso está, Leandro, de modo aprofundado no próprio módulo chamado Entrando no Campo de Batalha. Tem essa explicação mais detalhada naquele módulo. E dentro da reunião no colegiado, a gente vai discutir melhor isso. Por quê? Porque existem alguns colegas lá no colegiado que estabeleceram parcerias muito peculiares e que dividem conosco assim, com muita generosidade também. Então, fica frio que esse tema a gente vai, em tempo, a gente vai explorar.
Não vai ser esse final de semana. Nesse final de semana a gente tem uma discussão de posicionamento, né? Mas na próxima semana é provável que a gente discuta isso. Eu estou também pensando em trazer na próxima semana uma discussão qualificada sobre negociação, eventualmente trazendo o Dr. Genil Andreata aí também para a mesa. Vamos ver se vai ser possível. Gente, olha só, rapidamente encerrando mais uma live religiosa, a nossa live da terça, olha só. Mais uma live da terça que eu quero encerrar dizendo o seguinte: de fato, o que está colocado nas redes sociais, nos e-mails que eu tenho enviado, na comunicação do Telegram, mesmo nos grupos de WhatsApp que enfim, foram criados, o que está colocado lá no vídeo que eu produzi semana passada é tudo verdade. Não vai mais, a minha intenção não é mais abrir novas turmas para o treinamento avançado em recuperação social. A minha intenção não é mais fazer o movimento que eu fiz algumas vezes desde o ano passado, de um evento chamando para explicar os benefícios da recuperação judicial. Fantástico, né, Leandro? Vai ter semana que vem, vamos ver se a gente consegue semana que vem. A ideia não é mais criar grandes eventos. O que eu estou ocupado em fazer nessa última semana é justamente criar uma última chamada. Então, eu falo isso com absoluta honestidade, eu cansei desse movimento de chamar para eventos. Eu gosto muito dessa conversa que a gente fez hoje. Gosto muito de posicionamento no mundo digital, gosto muito de informação, de integridade. Eu não tenho o olhar narcísico do mundo digital que alguns colegas têm, de ser mais artista, de ser mais criativo. Não é essa a minha pegada. A minha pegada é simplesmente trazer o que tem de quente sobre esse mercado para os colegas a partir da minha prática. Essa é a minha pegada. Então, eu não faço muita alusão à minha vida privada, a se eu vou para Gramado, ou vou para praia, ou vou não sei para onde. Não é essa a minha pegada mesmo. A minha pegada é, cara, quer trabalhar com recuperação judicial? Eu tenho o caminho. Cara, quer viver muito bem desse mercado? Se aproxime aqui que tem um itinerário interessante. Então, em razão disso, e em razão de que a gente já tem no colegiado um grupo muito qualificado de advogados e advogadas, o grupo de advogados e advogadas que compõem o colegiado hoje é verdadeiramente interessantíssimo. Por exemplo, o Leandro está no colegiado, o Bruno está no colegiado, que está aqui também, talvez tenha saído, enfim, mas a gente tem até alguns colegas seguidamente dialogando comigo por aqui. Então, estes advogados já me permitem afirmar que nós temos advogados atuantes na linha de frente de recuperações judiciais no Brasil inteiro. Eu hoje fico à vontade de dizer que se eu precisar de algum parceiro em São Paulo, eu tenho. Santa Catarina eu tenho. Rio Grande do Sul, obviamente, eu tenho, está aqui também o colega Leandro. Paraná também, e eu poderia falar quase todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Brasília, tal Kleber aí não me deixa mentir, Roraima, Pará, Tocantins. Então a gente tem colegas hoje que estão posicionados, né, doutor Bruno, no cenário nacional e não só posicionados do ponto de vista da recuperação judicial, mas amigos que interagem semanalmente sobre questões práticas. Então aquela ideia original de ter um grupo de advogados de abrangência nacional, a gente já tem. A gente já tem e já é demais, não tem por que ficar chamando novos colegas. Até no Amazonas, né, Bruno? Claro. Então, assim, por causa disso, eu estou fazendo essa última chamada. O que é essa última chamada? Essa última chamada é, em resumo, o seguinte. Caro colega, você entendeu o que está à mesa? Se você entendeu, é a última oportunidade para entrar pelo valor que até hoje era colocado em prática. A partir de semana que vem, não vai mais ter essas chamadas e o valor será dobrado. Vai ficar sempre aberto. Então, quem quiser entrar a partir de semana que vem, entra, vai estar aberto, mas o valor vai ser o dobro. O valor vai ser, de fato, vai ser alçado a outro patamar. Por quê? Porque esse movimento todo não vai mais ser feito. Então, Marcelo nunca mais vai fazer esse movimento. Cara, como que eu vou dizer nunca mais, né?
Não tem como dizer nunca mais. Não vou dizer, prometer que nunca mais vou fazer, porque isso não tem fundamento. Agora, o que eu garanto é que em agosto não vai ter, setembro não vai ter, outubro não vai ter, novembro provavelmente não vai ter. Então, a minha intenção não é mais fazer. A minha intenção é, pô, esse ciclo fechou. Foi show, mas fechou. Então, nesse sentido, quem tem algum interesse em navegar nessa área, com essa equipe, fazer esse movimento que a gente tem feito de modo muito constante e estrategicamente colocado, quem tem esse espírito, agora é a hora. Agora é a hora, eu falo ao vivo aqui na boa, agora é a hora. O Leandro ainda faz questão de botar mais lenha na fogueira aqui para eu me empolgar. O Leandro, Marcelo, fala das atualizações do TARGE. O treinamento avançado em recuperação judicial, ele envolve tudo que precisa saber para trabalhar com recuperação judicial. Tudo, de A a Z. O sujeito não sabe nada de recuperação judicial, ele faz treinamento, ele sabe. Sabe e discute com qualquer um. Mas isso não é suficiente. Nós decidimos, ao invés de eu fazer uma atualização sozinho do treinamento, que era essa a ideia original, eu e o Bruno, meu sócio, decidimos promover uma atualização constante do TARGE em aulas produzidas coletivamente. Então, para que os colegas tenham uma ideia, semana passada a gente produziu um conteúdo sobre a atualização do crédito fiscal na recuperação judicial. Semana retrasada a gente produziu um conteúdo coletivamente sobre negociação preventiva. Na semana anterior a gente produziu um conteúdo chamado explicando qual era a distinção entre consolidação processual e consolidação substancial. Então, nesse sentido que anda o colegiado empresarial e o treinamento. Nesse sentido, nós estamos acelerando o passo. E por tudo isso, e pelas condições também que eu tenho aqui no escritório, não vejo mais sentido em fazer esses grandes eventos para abrir as inscrições. Não vou fazer mais. Agora, as inscrições estarão abertas. Estarão abertas. Apenas com a ressalva de que o valor será o dobro do valor atual. O Leandro me lembra aqui, muito generosamente, nós fizemos uma reunião sobre holding familiar. E está lá no treinamento já está disponibilizado no treinamento. Uma reunião, aliás, produzida por colegas especialistas. O Dr. Gustavo e o Dr. Rodrigo. Ou seja, nós não estamos mais falando aqui de um monólogo do Marcelo Andreatta. Vocês já sabem, meus caros colegas, eu gosto de falar e falo à vontade. E não estou dizendo que eu falo bem, eu estou dizendo que eu gosto de falar. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse movimento é para além do Marcelo. Esse movimento diz respeito a promover o treinamento avançado em recuperação judicial a um curso que esteja no estado da arte de recuperação judicial. É sobre isso que nós estamos falando. E essa oportunidade, essa ideia se encerra nessa semana. Então, Marcelo, eu quero muito entrar nesse colegiado, eu quero muito participar do treinamento, eu quero conhecer esse curso. Quer mesmo fazer isso? Entre essa semana, que a condição é interessantíssima. A partir da semana que vem, será outra condição, com valores em um outro patamar. Marcelo, eu quero entrar semana que vem. Pode ser, não tem problema nenhum. Eu nem vou reclamar, mas talvez você se surpreenda com o valor. Tá bom? Meus caros colegas, valeu demais, 1 hora de live, muita conversa, muita empolgação, muito comprometimento. Quero reiterar aqui o meu respeito genuíno a todo advogado, toda advogada que se dispõe a botar o rosto na frente de uma câmera e dividir informações, isso não é fácil. Quero criticar aqui todos os colegas que falaram mal de colegas que fazem isso. E vocês sabem, estamos juntos. Cláudio, me pede no privado, cara. Eu te envio no privado o link. Eu não consigo pegar agora aqui. Mas você tinha que estar lá, né, cara? Você tinha que estar lá. E dizendo isso, eu não quero te provocar mais, só quero que mais gente dedicado como nós somos estejam nesse time. Grande abraço,
em frente.